Boa noite, irmãos. Que bom revê-los. Pessoal, estou bem acompanhado aqui. Quero apresentar aqui um membro novo da nossa igreja, que é o Rui e a Catarina. Só mandaram os melhores para lá. Mas estou com o Ronaldo e a Claudete aqui, dá um tchauzinho lá, pessoal. E o Genival e a Maria aí estão conosco aí também. É um privilégio estar aqui com vocês, pessoal. A gente, quando recebe esse convite, a gente fica muito feliz. Estava conversando com a irmã, como que é bom achar uma igreja boa, né? Que preza pela palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Principalmente porque as expressões que a gente recebe como casal, se a gente não tiver aquele escape que vem da palavra de Deus, a gente não vai conseguir resistir da forma correta, né? Eu gostei muito do tema que me passaram. Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho livrando-se sobre o egocentrismo, livrando-se do egocentrismo. Pessoal, pressão no casamento a gente sempre tem, né? Tem três tipos de pressão, basicamente. Aquelas mais que não tem muita dificuldade, aquela pressão que você tem desde quando você é namorado, né? E aí? Tá enrolando a menina? Como é que é? Aí tu fica noivo, para dar aquela, né, aquela tensão, a pressão. E aí, que tu fica noivo, o que acontece? Marca a data não, filho, tá enrolando a moça, né? Aí beleza, aí você casa. Acabou a pressão? Qual que vem? Vem filho não? Dá uma conversa lá com teu pai, para dizer como é que faz, né? Aí, beleza, aí tu tem um. Acabou? Qual que vem? Um só é pouco, tem que ter dois. Aí tu tem o segundo, e aí? E a vazé, que não vai rolar? Então sempre tem pressão, né? Sempre tem pressão até o fim, não tem jeito. Essa pressão não tem problema. Essa pressão, ela vem, ela é natural, né? Ela é inofensiva, às vezes é boa porque tira a gente da zona de conforto, né? Agora tem uma pressão que é uma pressão mais que tem um perigo. São aquelas pressões naturais também de você ser casado. Conta para pagar. São as pressões naturais também das adaptações, né? Eu lembro de um professor contando que quando ele casou, eles quiseram fazer uma coisa nova. A lua de mel eles fizeram com motorhome. Já viu isso daí? Motorhome? Pegaram esses ônibus que tem uma casa, aí a gente vai viajar e beleza. Aí na primeira noite, quando eles acordaram, de manhã, ficou um olhando para o outro assim, e aí, tu não vai levantar e fazer café? Olha o problema. Na casa dele, quem era a primeira que acordava e fazia café era a mãe dele. E na casa dela, quem acordava primeiro era o pai. E aí ficou um olhando para o outro. Como é que é? E o café? Não, café para você. Tu vai lá, levanta e fazer o café. Não, lá em casa, café é de homem. Não, quem faz café é a mulher. É uma pressão normal. Bom, vamos combinar então dia sim, dia não, cada um faz? Então beleza. Então, essas combinações, elas são necessárias. Agora, se a gente não souber tratar, isso vai botando pressão na panela, essa panela que é o nosso lar. E aí pode acontecer quando aconteceu lá em casa. Não cuidamos da válvula e o feijão foi todo pro teto, né? Já aconteceu isso com vocês? Deu um problema na válvula, daqui a pouco a válvula de segurança explode. Agora a Cris tem um bom motivo, porque ela queria pintar a cozinha. Agora vai ter que pintar a cozinha. Velho golpe do feijão no teto. Então, pressão a gente tem. Agora, essas pressões também, elas não são inofensivas, essas segundas, já são um pouco mais graves. Agora, o que a gente tem visto em termos de casamento são pressões gravíssimas que a sociedade tem colocado na questão do casamento. O homem está sob pressão muito forte. Nós vivemos numa sociedade, pessoal, e agora eu vou falar algumas coisas assim, contando com a maturidade de cada um, lógico. A sociedade brasileira, ela tem sido influenciada por um movimento feminista.
isso tem desestimulado os homens de serem homens e tem estimulado as mulheres a serem os guerreiros no lugar dos homens. E muitos homens estão achando legal isso, né? Aqui eu estou falando para casal, é uma bênção você estar casado. Eu fico pensando naquela fase de namoro, ou que você está querendo namorar, é uma provação, né? É a grande tribulação. O casamento é o reino milenar, já é paz e prosperidade, mas aquela tribulação com quem eu vou casar. O fato é que para as meninas está cada vez mais difícil, porque os meninos que nascem homem, agora o pessoal está falando que eles escolhem. Teve um menino que chegou para a mãe dele, isso é um caso real e verídico que aconteceu de verdade. Ele chegou para a mãe: mãe, tu sabia que a minha professora falou que eu posso ser menino ou menina? Aí a mãe já estava gelando, olhou para o filho e falou: mas eu escolhi ser menino, viu, mãe? A pressão, cara, isso é uma pressão super nociva, ácida, isso acaba. Então, o homem sofre a pressão do machismo, que é esse movimento que fala: não, homem é assim, homem só fala de futebol, bebe cerveja, quando tem tempo livre vai lá para o recanto do guerreiro e fica lá, não tem contato com a família, aquele lobo solitário. Cara, isso está errado, esse padrão não é bíblico, esse padrão não está correto. Ou ele também sofre a pressão do feminismo: não, você não pode decidir, você fica quieto aí que a mulher que sabe. E agora ele também sofre a pressão do homossexualismo. O cara nem tem dúvida, não, tu tá com dúvida, vai ver que tu é gay. Não, mas eu não sei, ó, tá vendo? A negação é uma primeira indicação, mas o que eu vou falar então? Essa pressão a mulherada tem também. Até aquelas mulheres que querem seguir as escrituras, elas sofrem a pressão profissional, a pressão no trabalho, a pressão na sociedade. Não, você tem que ir, você tem que conquistar o seu espaço. Cara, mas ela já tem o espaço dela. Não, mas você tem que conquistar o espaço dele. Ué, mas não era para conquistar o meu espaço? Eu já tenho meu. Não. Antigamente o discurso era: nós somos iguais. Hoje, pessoal, o discurso tem se modificado um pouco. Assim, nós somos melhores. Tem sido difícil. Esse tipo de pressão tem sido muito nociva. Então, essas pressões da sociedade em geral, nós vivemos um momento histórico muito difícil para a igreja precisa estar arraigada nas escrituras, porque essa pressão, ela não só estoura a válvula, ela arrebenta a panela, ela acaba com o casamento mesmo. Estava falando sobre como é bom você pregar numa igreja que preza pelas escrituras. Algum tempo atrás, eu e a Cris, a gente estava dando uma palestra sobre casamento também numa outra igreja, uma igreja batista aqui no estado de São Paulo. E eu pensei, normalmente, o que os professores falam? Quando você vai falar uma coisa difícil ou polêmico, você começa pela parte que todo mundo concorda e devagarzinho você vai indo e vai construindo o argumento até ir na parte que o pessoal não concorda. Então o que eu pensei? Vou falar sobre aquilo que todo mundo concorda. A Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar. O pessoal discordou disso. E o pior, foram os homens que discordaram. Não concordo, que hoje a mulher também é cabeça. Irmão. Porque ela conquistou a sua dignidade pelo seu trabalho, pelo seu dinheiro. Falei: irmão, a dignidade da mulher está no fato dela ser imagem e semelhança de Deus, e não quanto ela ganha. Senão eu vou falar que a mulher ela é digna porque ela é imagem e semelhança de Deus. Ela é portadora de dignidade e ela merece todo o respeito. Igual um ser humano do sexo masculino. Não é quanto ela ganha que faz dela alguém. Porque senão a gente está criando também uma casta de super mulheres e outras que não são ninguém, né? Então é o quanto ela ganha que é o que vale? Não está certo isso. Não está certo. Mas imagina, cara, homens rejeitando a ideia bíblica de que eles eram cabeça. Isso tudo é o quê? É uma sociedade, algumas igrejas que cederam essa pressão da sociedade de querer modificar aquilo que está claramente revelado nas escrituras. E quando a gente pensa que todas essas pressões, elas têm algo em comum. Tanto a pressão do homem, cara, tu senta lá, você cumpriu lá, senta lá no seu trono, cumpra o seu reinado,
sente e pega o controle remoto, agora é meu poder e eu decido em que canal eu vou colocar. Ou não, você como mulher, você que tem o seu tempo, a televisão é sua, o controle é seu. Há problemas gravíssimos conjugais por causa de quem vai ficar com controle. Aí tem aqueles pastores mais modernos que falam o seguinte: a solução não é nem um controle para você, nem para você. Compre 2 televisões. Cara, não resolveu, não tratou o coração, não tratou humildade, não tratou respeito. Não é essa a solução de Deus. Toda a pressão, tanto os homens estão sofrendo, as mulheres estão sofrendo, os pais estão sofrendo. Então agora, o controle não é nem seu, nem da sua mulher, do seu filho, né? Ele é que manda. Se a gente não tiver grudado nas escrituras, a gente vai ceder. E uma característica que esses movimentos eles têm é que toda tentativa de forçar você para algum lugar é para intensificar o seu egoísmo. Então é o cara que não importa se a esposa está lá atarefada, lavando louça, fazendo comida, você como homem egoísta senta no sofá, mete o dedo naquele umbigo desse tamanho e fica assistindo o jogo e não ajuda a tua mulher. Ou a mulher também, não, agora eu quero o meu momento, eu também estou passando por problemas e dificuldades, eu não quero nem saber o que ele está passando. Pessoal, todas essas pressões, o que Satanás quer fazer com as pessoas é que elas sejam cada vez mais egocêntricas, cada vez mais centradas nelas mesmas, nos seus focos, nos seus objetivos. Estava pensando num exemplo para dar nisso. Eu sou do Rio de Janeiro, não sei se os irmãos já perceberam, né, que a minha fala me condena, né? Não sei se vocês notaram, mas... E você vê essa questão do egocentrismo. Eu torço pelo melhor time do estado do Rio de Janeiro, que é o Flamengo. E o goleiro do Flamengo, ele jogava na Europa. Ele aceitou o convite e veio jogar no Rio de Janeiro e não contou para a esposa dele. Imagina, o cara mudou da Europa para o Rio de Janeiro, começou a jogar no outro time e a esposa só ficou sabendo pelo jornal. Pessoal, na boa, o que ele fez foi errado. Não sei se você tinha dúvida, mas era errado, tá? Conversa essas coisas. Pessoal, mas teve gente justo. Não, o cara estava em busca do sonho dele. O cara estava em busca da sua carreira. Sabe o que é isso? Estava incentivando. Cara, seja egoísta mesmo, egocêntrico, você que manda na sua vida. Cara, nós não funcionamos assim, não. Todo movimento, agora o grande argumento em relação ao aborto é egocêntrico também. Não é a vida daquela criança inocente, não. Você escolhe o que você vai fazer com o seu corpo. Peraí, cara, mas tu está matando um corpo que não é teu. Egocentrismo. Cara, a maioria dessas pressões que a gente está passando, que você está passando lá no seu trabalho, que você está passando na sua vizinhança, na sua casa, na criação dos seus filhos, o que Satanás quer fazer é que as pessoas sejam cada vez mais egoístas, egocêntricas, centradas nela mesma, olhando para o próprio umbigo sem se preocupar com o outro. Eu vi um caso da esposa, cara, morreu de tuberculose, o cara não sabia o que era. Pessoal, todo mundo morre de tuberculose da noite para o dia. O cara não tinha contato com a esposa, a ponto de não saber que ela estava doente com uma doença dessa. Egoísta, egocêntrico. Graças a Deus, a palavra de Deus tem um escape para nós. E hoje eu quero, junto com os irmãos, dentro das soluções que a palavra de Deus nos concede, quero pensar um texto, que é um texto importante para nós, nessa questão do que pode nos livrar do egocentrismo. Antes da gente abrir a Bíblia, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de poder, diante das dificuldades e situações atuais da nossa vida,
em meio, Senhor, a esse grande tiroteio, essa grande guerra, escombros por todos os lados, feridos por todos os lados, graças a Deus, graças ao Senhor, podemos ter uma bússola para sair desses conflitos. E, ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra. E agora, Deus, que ela será lida e exposta. Tem misericórdia de nós. Que o teu Santo Espírito possa realmente guiar o nosso coração, a nossa mente, nos fazer entender e aplicar a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. A Bíblia ela vai falar para a gente que existe... A gente está falando do encher a panela, né? Que chega num ponto que não dá mais. Mas ela vai falar que existe algo que nos pressiona positivamente, é uma pressão boa, que a gente pode colocar dentro dessa panela e colocar dentro da gente. Que o que ajuda, o remédio contra o egoísmo é o altruísmo. Mas o altruísmo não é uma capacidade natural do ser humano. Porque o ser humano ele é caído pelo pecado, ele naturalmente ele não consegue produzir toda a bondade que ele precisa para que ele possa estar vivendo corretamente e para que ele possa emanar isso da vida dele. Com certeza a esposa, ela até quer fazer as coisas boas, mas ela em si não tem esse poder. Mas quando nós nos entregamos para o Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu lá para a mulher samaritana, e essa promessa ela continua se cumprindo até hoje. Quando nós bebemos dessa água viva, flui dentro de nós um rio dessa água, de forma que a gente pode trazer e matar a sede da nossa e daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Se tem algo que eu preciso me encher para que eu possa fazer uma pressão positiva e que venha me livrar do egocentrismo, eu quero olhar esse texto de Efésios capítulo 5 com os irmãos. Lá no verso 18. Essa seria uma... Se eu pudesse encher a minha panela, se eu pudesse me encher de algo, o que nós devemos nos encher é do Espírito Santo de Deus. Verso 18 de Efésios capítulo 5 diz: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu gosto da tradução da NVI, porque ela demonstra que é uma voz médio passiva, ou seja, eu preciso deixar que alguém faça algo comigo. A tradução é: deixem-se encher. Eu preciso deixar que o Espírito Santo me encha. Eu preciso deixar que cada dia mais Ele me encha a minha vida. A ponto de que eu estando cheio do Espírito Santo de Deus, as ações de Deus vão sair pela minha boca, vão estar nos meus pensamentos, vão sair pelos meus poros. Quando ele fala sobre encher-se do Espírito, ele está falando o capítulo 5 de Efésios, vem depois do capítulo 4. Nossa, que observação, né? Incrível. Mas o capítulo 4 é importante de Efésios, porque agora ele vai falar sobre a prática da vida cristã. O capítulo 1, 2 e 3, ele está falando como foi a salvação. Ele fala, a salvação ela é de graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso é o capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Diz que nós somos poema de Deus. As minhas boas obras não serviam de nada antes, mas depois que eu sou salvo para boas obras. No capítulo 4 também ele vai falar como é que é esse processo, essa transformação, lá no verso 22, 23 e 24, quando ele diz no sentido de que quanto ao trato passado, a vida passada, ao jeito antigo, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então ele está falando sobre essa transformação, e para que isso possa ter efeito na minha vida de forma real, eu preciso deixar que, uma vez sendo transformado, tendo meu caráter transformado pelo Espírito Santo, por Jesus, agora eu preciso ter uma ação contínua de deixar ele me incentivar, ele me encorajar, ele me modificar. A conversão, ela não é o fim desse processo de santificação, ela é o início. E até o final, aquele que começou boa obra em mim é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Se você um dia já entregou sua vida ao Senhor Jesus, não acabou ali a tua história. Pelo contrário, ali que começou. E ali é a história de deixar o velho homem cada vez mais para trás, renovar a nossa mente com novos conceitos e me revestir de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Mais para frente ele vai falar sobre como que ser cheio do Espírito Santo, ele faz diferença na nossa vida. E depois do verso 18, que ele fala sobre essa questão de ser cheio do Espírito Santo, ele vai falar como isso se aplica à vida familiar. Ou seja, se eu deixar o Espírito Santo fazer efeito em mim, e esse efeito for cada vez mais contínuo, isso vai transformar a minha família, vai transformar o meu lar. Cara, eu não sei como você veio, como é que está seu casamento hoje? De repente hoje foi um dia tranquilo, de repente você já está vindo com dificuldades faz tempo, a panela de pressão já está naquela lá. Se você está bem, que bênção. Essa mensagem é importante, porque você vai fazer uma manutenção no seu casamento. Se você não está bem, cara, a esperança de Deus para te ajudar. Ele fala que a espiritualidade real que a gente encontrou lá, quando eu deixo o Espírito Santo entrar no meu coração, ela vai se manifestar na minha casa de forma diferente para homens e para mulheres. Aqui eu já quero dizer uma coisa importante. Sabe esse negócio que o pessoal está falando que homens e mulheres são iguais? Nunca foram e nunca serão. Há pecados mais comuns dependendo do gênero. Há reações mais comuns dependendo do gênero. Gente, a gente é assim. Deus fez assim na criação. Eu sou diferente da minha esposa. Por mais que muitas coisas a gente pensa igual, a gente seja igual, mas a gente é diferente, porque a nossa estrutura é diferente. Foi Deus que fez assim. Não sou melhor do que ela não é melhor do que eu, mas nós somos diferentes sim, na nossa estrutura, nas ações e reações. E a Bíblia, ela contempla isso dentro do lar. Isso fica muito claro quando a gente lê a partir do verso 22, como que a espiritualidade se aplica na questão do lar. E é interessante que ele vai falar, vai ser um verbo usado para a mulher e vai ser outro verbo usado para o homem. Vamos dar uma olhada nesse texto? Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, vai ajudar a gente nessa aplicação do Espírito Santo dentro da nossa casa, dentro de nós, e que sai pela nossa casa. As mulheres, nós temos 3 versículos para ela, que é o versículo 22, o 23 e o 24. Para os homens, são 8 versículos. Aí tu já vê que o negócio é mais embaixo, né? Então vamos lá. Mulheres, olha qual é o verbo que Deus direciona para as mulheres. Olha lá. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Tem muita mulher que gostaria de rasgar esse texto, essa página da Bíblia.
ela só não rasga porque depois fala que o homem deve tratar a mulher como Cristo tratou a igreja, para dar a vida por ela, né? Aí ela gosta. Não, essa parte é legal, vamos deixar a página aí. Mas não é um texto fácil, especialmente olhando a nossa sociedade hoje. Olha, é engraçado, anteontem, quinta-feira, eu dou curso de noivos. E toda vez que a gente chega num ponto, que é sobre a questão dos papéis para homens e papéis para as mulheres, gente, existe um fenômeno que ele acontece direto, que é o seguinte: quando você fala da liderança dos homens, e aí você fala, ó, biblicamente falando, o homem precisa ser um líder amoroso, precisa ser um líder sábio, precisa ser um líder que trata bem a sua esposa. Beleza? Beleza. Aí a esposa fica quietinha, a noiva, né? Legal. Aí quando eu chego para falar da esposa, e eu falo, ó, a esposa ela precisa ser obediente e submissa ao seu marido. Aí ela fala assim, não, mas olha, é importante o líder ser um bom líder porque fica mais fácil para a gente obedecer. Olha só, já falei dele, agora estou falando dela. Estou falando de você. Quando eu estava falando com ele, você estava quietinho aí, que você estava gostando. Agora que eu estou falando de tudo, você está falando o quê? De certa forma é o seguinte, eu só vou ser obediente se ele for legal comigo. Se não for, eu faço o que eu quiser. Não. Já pensou o filho e fala assim, não, só obedece teu pai, se teu pai for sempre sábio. E detalhe, cara, quando que o nosso filho vai achar que a gente é sábio? Nossa, deixa quieto, isso é para outra mensagem. Pessoal, o verbo para a mulher que demonstra espiritualidade, demonstra uma mulher que é cheia do Espírito Santo, é quando ela se submete ao seu marido. E detalhe, eu acho que a parte difícil do texto é como ele termina esse versículo. Ele coloca um nível, ele faz aqui uma medida, ele coloca aqui uma comparação. Como que essa mulher deve se submeter ao seu marido? Está no fim do verso 22. O que diz aí? Como ao... Aí complicou o negócio. Porque ele está falando, esposa, você tem que se submeter ao seu marido. Como você se submete ao Senhor? Como é que você se submete ao Senhor? Senhor, eu só vou te obedecer se o Senhor for legal comigo? É assim que você se submete a Deus? Se for, quer dizer, está errado a tua relação com Deus. Como é que você se submete ao seu marido? Você se submete ao Senhor só quando Ele te dá as coisas que você quer? É só assim que você... Não, eu só vou para a igreja quando Deus me abençoar. Cara, não é assim. Até mesmo porque algumas bênçãos que eu já quis para mim, não iam ser bênçãos para mim. E eu tenho aprendido a cada dia que o não de Deus é tão bom quanto o sim. Eu vejo famílias que são movidas pelo egocentrismo das suas esposas, e o problema do marido é a bananização dele, a ponto dele fazer tudo o que ela quer, e o lar fica absolutamente desregrado, absolutamente descontrolado. Não, esse é o projeto de Deus. Por quê? Porque não é assim que a esposa se submete ao seu marido. Ela se submete como ao Senhor. Aqui o verso 23, ele vai reafirmar algo que está na história. Ele vai afirmar algo que já está repetido um monte de vezes nas Escrituras. Ele vai repetir algo que o Senhor Jesus Cristo repetiu também. Verso 23. Por que a mulher deve se submeter ao seu marido? Porque o marido é o cabeça da mulher. E agora ele vai fazer mais uma comparação, aí que fica difícil também. O marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Aí, pessoal,
eu preciso usar alguns verbos que estão ligados a esse. E olha, eu vou falar esses verbos, não precisa levantar a mão não, mas olha que às vezes dói. Esposa, você é obrigada a obedecer o seu marido. Aí algumas já falam assim, porque eu botei dois verbos que não são legais, nem o verbo obrigação, nem o verbo obedecer. A minha pergunta é, o Senhor Jesus Cristo manda na igreja? Diga sim, por favor. Isso, irmãos, ele manda na igreja. Se ele está comparando o relacionamento de Cristo com a igreja, o marido pode mandar na esposa? Pode. Agora ninguém quis responder. Como a gente sofre essa pressão, galera. Mas a gente não é capaz. Calma, cara, eu não estou falando nada disso. Não é esse não é esse nível de relacionamento que a palavra de Deus coloca. E esposa, aguenta aí que daqui a pouco eu chego pro marido. Pode ficar tranquilo. Algumas, ai que benção. Fala Jesus. Calma, calma. Vai chegar a benção. Não precisa olhar para o lado. E é o verso 24, pessoal, para fechar com chave de ouro. O entendimento, como que é essa obediência da esposa? Como é essa submissão da esposa? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, no meu texto aqui diz, em tudo, submissas a seus maridos. Pessoal, nós vivemos numa época que eu falar essas coisas aqui, nunca mais iam me chamar, né, Nilson? Nunca mais iam me chamar para pregar. Mas é o que a palavra de Deus está ensinando para a gente. O padrão de relacionamento da esposa com seu marido é como a igreja tem com o Senhor Jesus Cristo. Pessoal, a igreja deve obedecer ao Senhor Jesus Cristo de 3 formas. Os irmãos já devem ter escutado isso em algum lugar. Inteiramente, internamente e imediatamente. Não é assim que a igreja deve obedecer ao Senhor Jesus? Inteiramente, internamente, imediatamente. Teve um irmão, preguei uma mensagem sobre essa questão da santidade, a gente deve abrir mão de algumas coisas, e ele falou o seguinte, olha, Deus tocou no meu coração, falou para a esposa, olha, aqui em casa a gente não vai mais assistir novela, porque eu entendi que esse negócio de novela não está sendo bom para a gente está começando a conversar igual a Rede Globo. Já viu como é que é a conversa calma deles? Não é assim que eles conversam. E a gente está começando a absorver essa porcaria. Então, eu não quero, nós não vamos mais assistir novela aqui. O cara foi trabalhar, quando ele chega, o que está acontecendo lá? Está a mãe assistindo novela com os filhos. O que ela fez, galera? Ela desobedeceu. O marido tinha autonomia, autoridade para estabelecer essa regra? Tinha ou não? Tinha! Cara, a única regra que o marido não pode fazer e não pode colocar são aquelas que vão contra as escrituras. E aí a gente usa aquele princípio, mais vale obedecer a Deus do que os homens. Mas se o que ele está falando não está conflitando com essa primeira regra, cara, obedece. O marido queria ficar com a esposa assistindo televisão. Só tempo de qualidade, era só isso que ele queria. Pô, vamos ficar junto aqui. Aí a esposa não fez. Desliga um pouquinho aí esse celular, pô, vamos ficar junto aqui. Tá ruim esse programa? Não, tá legal, não tem problema. Porque assim, eu posso mudar se não tá te interessando. Não tem problema não, pode ficar lá. Era aquele Animal Channel sobre aquário. Mas ela, tudo bem. Tem gente que assiste esse negócio, não tem problema. Aí, filha, desliga aí o celular. Aí o cara continua assistindo, daqui a pouco quando ele volta,
O que ela fez? Ela desobedeceu. Eu estou falando de coisas bobas, tem coisas piores. O menino abre a gaveta. A mãe estava arrumando o quarto, alguma coisa assim. Ele abre uma gaveta que estava lá embaixo, no criado mudo. Ele tira um negócio da gaveta e fala assim: mãe, o que é isso? A mãe olha, regala o olho. Menino, guarda esse negócio. Tu não viu nada. Não fala nada pro seu pai, senão ele vai me matar. A mulher que ficou com medo, botou lá, guardou. Falou: cara, meu pai vai matar a mãe. A mulher começou a ficar mal, ficou mal. E o pai: o que tá vendo, cara? Nada, pai. Fala pro pai o que tá vendo. Não posso. Não, agora você vai me falar. O que tá vendo? O que houve? Não posso falar, pai. Ó, se você não me falar, eu vou disciplinar você. Isso é uma história real, tá, pessoal? Aí o filho: não posso falar, pai. Não, você vai me contar o que é que está acontecendo. Não posso. Aí o pai começou a disciplinar o filho. Até que o filho falou, depois de ser disciplinado: não, pai, é que eu não quero que você mate a mamãe. Aí, pai: eu? Não, cara, o que tá vendo? Não, que eu achei um negócio dentro da gaveta lá. Minha mãe falou que se você visse isso, você ia matar ela. Me mostra lá o que é. A mulher que foi lá, né? Ele abre a gaveta e o pai vê. Quando o pai pega, carnezinho da Casa Bahia. Era proibido, não era para ela comprar nada. Ela foi lá escondida e comprou o negócio. Galera, tantas coisas erradas nisso daí. Talvez você possa lembrar de algum exemplo parecido. Ou talvez você nunca viu nada do que eu estou falando. Mas, cara, como tem mulher desobediente do marido? Essa não é a demonstração de espiritualidade que Deus quer. O verbo para a mulher, qual foi então, pessoal? Submetam-se, sejam submissas. Ou obedeçam, dependendo da versão. Agora vamos para os homens. Ô, glória! Aí, ó, pessoal, se regozija com os outros apanhando, né? Parece meu irmão. Vamos lá, verso 25. Maridos, olha o verbo. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ai, 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 olha a comparação. Porque ele está falando, olha, esposa, submete a seu marido como a igreja se submete a Cristo. Detalhe, para você poder obedecer alguém, tu não pode ser egoísta, né? Porque o egoísta, ele quer fazer a vontade dele. O obediente vai fazer a vontade daquele que deu a ordem para ele fazer. Não é isso? Não é essa a dinâmica? Aqui, o verbo é amem suas esposas. Agora, a comparação ela também tem, só que agora é pega, hein? Como Cristo amou a igreja. Ele amou até que ponto? Esse que é a dificuldade, porque no verso lá 22, ele só diz assim, ó: esposas, submetam seus maridos como ao Senhor. Agora, no verso 25, ele dá mais explicação ainda. Que tipo de amor é esse, pessoal? É como Cristo amou a igreja, até que ponto? De se entregar, de morrer por ela. Cara, eu lembro, lá no Rio de Janeiro, quando eu era adolescente, aconteceu uma coisa que não é muito comum lá no Rio. Teve um tiroteio. E na frente da igreja. Cara, bem na hora que acabou o culto, sai aquela galera toda, né? Daqui a pouco, pá, aqueles pipocos. Cara, a gente viu vários irmãos botando a esposa na frente. A gente viu, cara. Tu acha que os adolescentes... Oh, como zoamos, irmãozinho. Foi edificante ver aquilo. Cara, no tiroteio, qualquer... Põe para trás. Põe a esposa para trás. Se alguém tem que morrer aqui, morre eu. Morre nada, vai você. Que isso?
Eu escutei uma história uma vez. E essa é o tipo de homem que tem sofrido essa pressão destrutiva da sociedade. Cara, um homem covarde. Cara. Estão lá deitado com a esposa, daqui a pouco escuta um barulho lá na sala. Aí ele escutou também, mas fez de conta que estava dormindo. Aí a esposa, ô fulano, escutei um barulho lá embaixo. Aí o fulano, eu também, vai lá ver. Que vai lá ver? Que vai lá ver? Tu que é homem aqui. Aí o cara, aí foi aquele Zé Buscapé, né? Aí ele começou a botar o chinelo, aí começou a bater no armário, acendeu a luz. Assim tu não vai pegar ele. Quem falou que eu quero pegar? Eu quero que ele saiba que eu acordei para ele sair correndo. Pessoal, não foi assim que Jesus amou a igreja, né? Não foi dessa forma. E ele não só se entregou para salvar ela, mas ele se entregou, ele se sacrificou para que ela ficasse bonita. Diz lá no verso 26, o Senhor Jesus Cristo fez isso para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Gente, o que eu tenho visto de mulheres... Uma vez eu fui conversar com uma irmã, estava trabalhando. Rapaz, o mundo ele é hostil às mulheres. Você já observou isso? Ele é mais hostil às mulheres do que aos homens. Uma vez botaram uma câmera numa mochila, a menina andando. Cara, o que essa menina ouviu, o que essa menina recebeu de olhar, parecia um bife andando, cara. Entendeu? Cara, o mundo é hostil. Por que, irmã, você tem que passar por isso tudo? Por que você se submete a essa vida difícil? Fora de casa, perigo, maltrato, um salário menor do que dos homens. Por que você se submete a isso? Porque meu marido não me dá as coisas que eu preciso. Mas para tunar o carro tem. Para botar aquela roda diferente ele tem. Mas para ajudar a esposa a ter mais tranquilidade na vida não tem. Está errado, pessoal. O Senhor Jesus Cristo não fez dessa forma. Quantos de nós aqui, homens, nós estaríamos dispostos a fazer um curso a mais, a investir mais tempo de estudo, de trabalho, para que eu pudesse ganhar um salário que fosse suficiente para minha esposa não precisar ser exposta? Tá, pessoal, eu sei que nós vivemos nessa sociedade, que muitas meninas são treinadas para a vida lá fora. Eu sei disso. Mas agora estou falando para os homens. Quanto você se preparou para isso? Porque uma coisa que eu tenho visto, cara, no curso de noivos, cada vez mais, é o menino, já contando com a vida financeira, pensando em quanto a menina ganha. Cara, esse não é o projeto de Deus para a família. E aí, sabe o que acontece? A presidente do Google, quando ela ficou grávida, caiu as ações da empresa. Ela teve que assinar um documento e registrar esse documento publicamente para dizer que o fato dela ter filho não ia tirar ela dos negócios. Olha só que absurdo. A mulher teve que montar uma equipe para ela poder amamentar a criança entre as reuniões. Cara, eu não ia querer isso para minha esposa, não. Eu queria que minha esposa ficasse curtindo, cara. Eu lembro que a primeira palavra de uma das minhas filhas foi papai. Até foi engraçado. Pô, cara, eu gasto tanto tempo com ela, ela vai falar a primeira palavra papai.
Mas depois foi mamãe. E até um tempo ela não me chamava de papai, mas o papai era o Memê. Memê. Ai, Cris, tá te chamando. Não, cara, é você. Cara, eu não perderia isso por nada, cara. Agora, tem quantas irmãs, cara? E aqui eu sei que de repente eu tô falando para algumas aqui. Cara, a vida é tão de pressionar pelo consumismo e por tantas outras coisas, às vezes por sobrevivência, eu sei. Lá na nossa igreja, quantas irmãs trabalham, elas precisam trabalhar, eu sei disso. Mas elas mesmas falam, cara, como eu gostaria de curtir mais os meus filhos, curtir mais a minha família, curtir mais a minha casa. Cara, isso não é um projeto de Deus para a sociedade. O que a gente está vendo hoje é uma sociedade totalmente contaminada pelo mal, pelo projeto do pecado. E a gente tem que lutar contra a maré. Homens, o padrão de Jesus foi esse. E ele fala assim, cara, você deve cuidar. Marido, cuide da sua esposa, para que ela seja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como eu vejo mulheres se destruindo, se machucando por falta de proteção dos seus maridos. Alguns talvez teriam a coragem de entrar na frente daquela bala, mas não tem coragem de levantar e lavar a louça para ajudar a esposa. Dizem que tem coragem para ir lá na frente e fazer um monte de coisa para a esposa, mas não tem coragem para levantar e varrer a sala. Egoísta. E ele diz que a gente devia fazer isso, porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo fez com a igreja. Nós somos membros do seu corpo. E aí o Senhor Jesus, no verso 31, ele repete o princípio lá de trás. Eu gosto demais dessa repetição desse princípio, porque eu já vi um monte de gente falando, não, pessoal, isso daqui é para o contexto da época. É um jeito de falar assim, não precisa obedecer. Só que peraí, cara, de que época que ele está falando aqui? Porque ele está usando como base o quê? Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. De que época é isso? Pessoal, esse texto aqui é Gênesis 2:24. Logo depois que Deus acabou de criar o casal, ele casa os dois. Cara, isso não tem contexto cultural, não. É contexto da criação. Eu tenho que proteger minha esposa porque Deus fez assim. Então não tem esse papo, não, isso é para antigamente, agora não é assim, agora a mulher é guerreira, agora a mulher... Cara, não. Eu vou sempre cuidar da minha esposa. Essa crítica, não, porque a mulher não é a parte mais frágil. É sim, porque isso está na Bíblia. E eu vou cuidar dela como mais frágil, sim. Se tem alguém que tem que carregar peso, sou eu. Se tem alguém que tem que ficar em pé e ela sentada, ela vai ficar sentada e eu vou ficar em pé. Eu quero servir a minha esposa. Eu quero proteger, eu quero cuidar. Foi assim que o Senhor estabeleceu. Talvez eu quero encerrar com isso. Os verbos, pessoal, eles são diferentes, vocês perceberam? Eu entendo que se o Senhor deu esse conselho para a mulher, é porque Ele sabe que isso é difícil para ela. Não é? Pô, se submeter àquele cara que está do teu lado não é fácil. Só a Cris que tem tranquilidade nisso, o resto. Difícil para ela também. Por mais que eu seja sempre correto. Mais uma errada. Deus está colocando isso para as mulheres, porque desde a criação, desde que o pecado entrou, isso vai ser uma dificuldade para as mulheres. Se submeter aos seus maridos. E a solução para isso
na revolução sexual, na mudança de gênero. A solução para isso é ser cheio do Espírito. O verbo para a mulher é obedeçam, se submetam, sejam submissas. E o verbo para o homem qual é? Cara, ame de verdade a sua esposa. Porque se você ama, você não vai ser egocêntrico. Assim, se você obedece, você não é egocêntrica. Se você ama a sua esposa, você não vai ser egocêntrico. Você vai ser esposa-cêntrico nesse ponto. É lógico, é Deus teocêntrico, sempre. Mas entre eu e a minha esposa, ela primeiro. Pessoal, como é difícil. Antes de ir para o seminário, eu estudei um pouco de administração. Meu curso era de análise de sistemas, então pegava administração. E aí tem aquelas palestras motivacionais. Já viu? Já participaram de algum troço desse? Tem coisa que é legal, mas tem coisa que é pura bobagem. E aí perguntaram assim: quem é a pessoa mais importante no mundo para você? Bom, tu já sabe para onde a gente vai. Aí um desavisado falou lá: a minha esposa. Não! Caramba, é você, o centro do universo, a pessoa mais importante do mundo. Eu falei, nossa, o cara está totalmente louco. Mas esse é o conceito da época. Essa é a pressão que a gente recebe. Não, cara, eu não sou mais importante. O outro, a minha esposa é mais importante do que eu. Esse é o mistério que ele vai falar aqui. O verbo, então, ele é diferente. Para a mulher, isso vai ser difícil para ela se submeter. E amar a esposa de verdade é difícil para nós, pessoal. Como o homem é egoísta, cara. Como o homem é egoísta. E eu estou dando aqui um exemplo comum nessa questão. A casa precisa ser arrumada. De quem é a casa? É dos dois. Por que você está tranquilo, sentado, vendo televisão, e tua esposa está arrumando? Aí faz sentido essa ideia de viver a vida comum do lar. Pô, cara, por que você pode ficar ali e ela... Por que você não ajuda? Só se ela falar para você, não, cara, deixa eu arrumar aqui. Deixa comigo que eu sei onde eu vou pôr as coisas. Aí depois tu vai catando onde foi que ela guardou o negócio. Mas deixa ela lá, né? Mas se não for isso, cara... Eu estou dando um exemplo aqui tão pequeno, né? Mas como a gente tem sido egoísta. Sobra um espaço lá na casa, vai ser o recanto do guerreiro. Ué, por que não dá para fazer alguma coisa para a família? Ou se de repente ela fala, não, eu gostaria que esse espaço aqui fosse teu. Beleza. E eu queria, então, como eu falei, encerrar. Talvez eu não queria sair daqui, de repente você entendeu a necessidade de ser espiritual, você identificou qual é o problema e o erro, mas aí eu não posso sair aqui sem falar assim, como é que faz, né? Para obedecer. E eu quero contar uma história. Quando a gente se converte, ou melhor, quando a gente é convertido ao Senhor Jesus Cristo, a gente passa a ter aquela velha natureza e a gente luta com ela e tem uma nova natureza. Que é o que o texto aqui do verso 22 vai falar de velho homem e o novo homem. Tudo bem? Tem um princípio para a gente entender, é assim, a natureza que você mais alimentar é a que vai governar você. Eu lembro de uma história que lá no interior do Rio de Janeiro tinha uma cidade lá que tinha rinha de galo. Eu nem sabia o que era isso, é briga de galo. E aí um cara que veio da capital foi lá, descobriu que tem, e nem podia, né? Hoje é proibido, mas naquela época não era. E o pessoal aposta, né? Qual que é o galo que vai ganhar, coisa e tal, aquele negócio todo, e fica aquela tumulto em volta, e o malhado, né? O branco é bom, mas o preto é o perverso, essas coisas todas. E aí, esse visitante, ele viu que tinha um cara que ele ganhava todas as apostas. Mas não tinha uma briga que ele... Se ele falasse o preto vai ganhar, o preto ganhava. Se o branco vai ganhar, o branco ganhava. O malhado vai ganhar, o malhado ganhava, cara. Aí esse cara que veio de fora falou, pô, tem caroço nesse angu aí, né? Chegou lá como quem não quer nada.
Ô meu amigo, pô, me conta aí qual que é o segredo. Segredo do quê? Não, eu já percebi, cara. Tu ganha todas, cara. Qual que é o segredo aí? Como é que tu sabe qual galo que vai ganhar? O cara falou, ó, cara, vou contar pra você porque tu não é daqui, mas ó, tu não conta pra ninguém. Tá bom. Sou eu que alimento os galos. Então quando eu quero que o branco ganhe, eu dou comida pro branco e deixo o preto sem comida. Quando eu quero que o malhado ganhe, dou comida pro malhado e não dou pro outro. Pessoal, esse princípio ele se aplica na nossa vida espiritual também. Nós vamos ser mais espirituais quando a gente alimentar mais a natureza espiritual. E aí, pessoal, faz sentido que realmente o lar é uma construção, que dia a dia eu estou construindo. Eu não estou construindo só quando eu estou com a minha esposa, mas quando eu estou sozinho também eu construindo. O que eu estou colocando no meu coração, o que eu estou colocando na minha cabeça, qual é o investimento que eu estou fazendo, que natureza eu estou alimentando. Meu brother, minha amiga, se você só vê porcaria, se você só ouve música ruim, só vê filme esquisito, se você tem problema com pornografia, se você assiste essas coisas erradas, cara, que tu tá alimentando? Não é o galo bom. A gente precisa preservar aquelas que são os exercícios espirituais que Deus estabeleceu para nós. Leitura da Bíblia, oração, comunhão. Isso que os irmãos estão fazendo, pessoal, um baita investimento no galo bom. Isso que você está fazendo agora, ter separado o seu tempo. Você podia estar em tantos lugares nesse sábado à noite, cara, mas você tomou uma decisão de estar aqui, aprendendo da palavra de Deus. Cara, esse é um investimento profundo, cara, na tua vida. Parabéns. Continue tomando essas decisões. É numa mudança de canal. É numa música que você deixa de ouvir. Cara, alimenta o lado espiritual, cara. Investe em coisas boas, bons livros, leitura da palavra de Deus, devocional todo dia, culto doméstico. Cara, investe nisso. Vai ser mais fácil para que cada um conjugue o seu verbo. Homens, amar. Esposas, se submeter. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, profundo, Senhor. Realmente, nós não conseguimos viver bem com o nosso cônjuge se não for pelo Teu Santo Espírito. Ajuda, Senhor, o Teu povo a deixar ser cheio do Teu Santo Espírito, buscando aquelas coisas que fazem bem à alma. Ajuda, Senhor, a termos homens e mulheres aqui que cumpram esse padrão, que não vivam com egocentrismo, mas tenham o Senhor como centro e o seu cônjuge como importante. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda esses casais aqui, Senhor, para que cada um possa viver essa realidade. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.